olá, olá, quem está chegando, que for ver depois, né, na gravação, passa uns 2 ou 3 minutinhos para você conseguir já assistir a live, né, no momento certo, ok? Então, seja bem-vindo, quem estiver chegando, boa noite. A live de hoje é porque eu me esforço, mas não tenho os resultados que eu quero, né? É importante a gente ter clareza disso. Ei, boa noite, Nivaldo. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre por que eu me esforço, mas não tenho os resultados que eu quero, né? Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Silvia Vieira, né? Eu sou analista corporal e comportamental e, na verdade, eu sou enfermeira também há 23 anos e hoje eu trabalho mais como analista corporal e comportamental. Hoje eu me sinto mais enfermeira cuidando da alma do que do corpo, como eu cuidava antes, né? E hoje a gente vai estar trabalhando sobre essa questão de por que a gente se esforça tanto e muitas vezes não tem o resultado que a gente quer, né? Às vezes a gente está quase morrendo na praia justamente por causa disso, né? Consequência disso. E tudo que a gente faz, né, tem um custo emocional por trás. A gente está pagando por esse custo emocional. E muitas vezes a gente não está dando importância para isso e nem sabendo, nem tendo consciência desse custo emocional tão sério na vida nossa, né? Então hoje é sobre isso que eu vou estar falando um pouquinho, né? E por que a gente não dá conta de sair da situação que está ruim para viver uma situação boa, né? Qual que é esse custo emocional? Será que é o remédio que eu tenho que tomar? Será que é um relacionamento doentio que eu tô? Será que é a situação financeira ou profissional, né, que está gerando problema para mim, mas eu não estou dando conta de sair daquilo ali? Eu estou vendo as coisas por um viés muito estreito, né, de enxergar as coisas como elas são. E aí a gente tem que estar olhando, né, dentro do nosso relacionamento, por que muitas vezes a gente não é bem sucedido? Por quê? Tanto no relacionamento como... Ei, Lúcia, boa noite. Tanto no nosso relacionamento, quanto no quesito saúde, né? Quanto na mudança, muitas vezes, de carreira que a gente quer fazer, né? E a gente não consegue entender por que a gente não avança, né? Por que a gente não cresce. E é porque por trás disso tem um viés dessa dependência emocional que a gente tem. Ou dependência emocional do nosso trabalho, ou dependência emocional de alguém, pessoa, ou dependência emocional de algo que está lá atrás, né, que fez parte da nossa vida, da nossa história e que a gente não deu conta de avançar e nem de deixar, né, partir, deixar ir, né? A gente se prende às coisas, a gente tem apego, né, apego emocional às pessoas. Ou muitas vezes, eu não dou conta de fazer aquela viagem porque, fulano não vai, então não vou. Então aí acabam nos prendendo, né, a essa relação que se torna doentia. É aquilo que eu gostaria de fazer e que eu não dou conta de fazer, justamente por existir essa relação de dependência emocional. E isso faz a gente pagar um preço muito alto, faz a gente aceitar muito pouco da vida, né? É aquela situação que a gente muitas vezes assume de não realizar aquilo que a gente gostaria. Eu gostaria de ir no restaurante X, mas só que eu não tenho condição de ir lá.
Ah, eu gostaria de fazer uma viagem Y. Ah, mas eu não tenho condição financeira para isso. Ei, Lili, boa noite. Né? Muitas vezes quer fazer uma viagem, muitas vezes quer comprar alguma coisa. Ei, Marlene, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, esse custo emocional que a gente traz muitas vezes, né, de estar pagando um preço por causa dessa relação de dependência que a gente traz. E aí a gente não desenvolve a nossa ambição. Desenvolver a nossa ambição é a gente querer mais da vida. É diferente a ambição de ganância. Ganância é aquilo que eu quero a todo custo e eu passo por cima das pessoas, eu passo por cima de quem tiver para poder conseguir aquela coisa que eu estou querendo muito. Agora, ambição não. Ambição é, eu estou num patamar e quero estar no melhor. E aí eu luto para isso, eu busco isso. Ei, Claudiane, ei, Ângela, boa noite, sejam bem-vindas. Né? Então, eu já estou falando sobre a questão do tema de hoje, né? Que por que eu me esforço, mas muitas vezes eu não tenho o resultado que eu quero, né? Comecei falando da questão da dependência emocional e agora eu estou trazendo essa questão da ambição. Porque enquanto a gente tem os nossos traços de caráter castrado, dificilmente a gente vai ter ambição, dificilmente a gente vai querer mais, buscar mais da vida, né? A gente vai se contentar com um pouquinho só que tem e vai falar, tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, já ouviu falar nesse ditado? É desse jeito. Então isso é ruim, isso é ruim. Então assim, toda pessoa que vem fazer análise, eu percebo que está com essa ambição castrada, eu estimular isso, é aprender a lidar com isso, né? Porque nós fomos lá atrás, a mãe falou muitas vezes que não podia, falou que não tinha condição, deu um monte de desculpa, do mesmo jeito que nós também damos, um monte de desculpa para os nossos filhos, falando com eles que a gente não tem condição de comprar aquela determinada coisa, e na verdade, que o filho está querendo, né? Eu tenho que dar tudo para o filho? Não é isso não. Mas eu não posso ficar o tempo todo dando desculpas porque eu não tenho condição de comprar. Aí que é o problema. Quando eu não tenho condição de comprar, é por quê? Porque está faltando, de alguma forma, né? Então, essa falta está ligada a algo lá atrás, lá da nossa infância, que não foi bem resolvido, que não foi bem trabalhado, tá? E isso está ligado, né? Não só na questão financeira, mas dentro do nosso relacionamento, de aceitar pouquinho, do cara fazer a gente bobo, de às vezes a gente precisar ou querer, né, a atenção dele, querer o amor, e ele não dá, não tá nem aí, né? Então isso também faz parte de uma falta que a gente tem dentro da gente, e a gente precisa trabalhar na gente, porque se nós não trabalharmos em nós o alto amor, se nós não trabalharmos em nós a relação que a gente tem com a vida que a gente está vivendo e desejar mais de uma vida melhor, a gente não vai ver. É essa a questão. A gente se prende muito às nossas dores e nos esquecemos que a gente tem que nos prender aos nossos sonhos. Se a gente não se prende ao nosso sonho, a gente não se torna aquela pessoa que a gente quer ser. Se eu me prendo só na dor de, nossa, é desse jeito mesmo, né? Tá bom, né? Eu vou ter que conformar? Não vai ter que conformar. Quem aceitou pouco da vida é que se conforma, tá? A gente não tá aqui para se conformar. E o destino não tá pronto para ninguém, né? Todos nós, aí Marquinhos, tudo jóia? Bom que você tá aqui. Então, todos nós temos a capacidade de mais na vida, de poder crescer, de avançar, de não colocar limites para as coisas, né? Eu tenho um sonho, tá? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é fazer tal coisa, tá? O que você está fazendo por ele? Não estou fazendo nada não. Então tem que começar a fazer, porque o sonho não vai acontecer assim. O sonho vai acontecer se você tiver clareza dele e se você começar a dar seus passos para ele acontecer. Ele acontece dessa forma, então não acontece nada por acaso. Mas a gente tem que entender qual que é a clareza que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente nem tem essa clareza e nem sabe que sonho que a gente quer. Por isso que a gente muitas vezes não realiza. É essa a questão, né? E aí, nós temos um padrão de funcionamento dentro de nós que é um processo. O que é essa tal dessa análise, né? Que a gente tanto fala, que as pessoas ficam sem saber o que é. Eu queria trazer um esclarecimento para vocês,
O que acontece, né? Nós vivemos um processo que a gente chama de mielinização. O nosso sistema nervoso central é como se ele fosse, sabe um fio elétrico que a gente vai lá na loja de material de construção e compra? O fio elétrico, ele tem a parte de dentro, que é o metal, né? E tem a parte de fora, que é um invólucro de plástico. Só que o que acontece? A gente não vê, geralmente a gente vê só a parte de plástico, né? A gente vê só a parte de fora. E o que acontece com a gente? Dentro da gente, né? Desde o momento que a gente está lá na barriga da mãe, o nosso sistema nervoso central, ele começou na nossa cabeça e foi se ramificando para o resto do corpo. E essa ramificação, ela sofreu um processo de mielinização, que é o quê? Como se fosse esse invólucro que tem de plástico no fio elétrico, fosse acontecendo a cada fase que a criança vai crescendo. Até os 5 anos de idade vai acontecendo isso. Então é como se os neurônios eles abrissem espaço, só que eles ainda não foram encapados. Então esse processo de encapamento desses fios é que a gente chama de processo de mielinização. Então esse processo de mielinização, ele acontece na medida que a criança vai crescendo, né? Ele está lá na fase da barriga, sai da barriga da mãe, vai para a fase oral, que é a fase que a criança está tendo contato com a mama. Depois a criança vai começar a andar, vai dar seus passinhos. E cada fase dessa, que eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso, como é que funciona isso, cada fase dessa, a criança registra isso na memória dela como traumas, pequenos traumas. Algumas crianças vão ter mais essa habilidade de desenvolver, por exemplo, tá lá na barriga da mãe, vai ter mais de um traço que está vivenciando naquele momento ali, se ela registrar naquele momento que ao mexer dentro da barriga da mãe, aquele espaço fica ruim. Então a sensação que a criança tem é que se eu mexer aqui vai dar problema, se eu mexer aqui não fica legal. Ei Cris, que bom que você está aqui. Ei Carmen, que bom que vocês estão aqui, meninas. Então, o que acontece? Nesse momento, a criança tende a fazer o quê? A se encolher mais, a mexer menos, né? E aí eu vou lembrar vocês, quem já teve mais de um filho, vai entender com mais clareza que tem criança que mexe mais do que as outras. Eu tive essa experiência, né? Da minha menina ter menos desse traço do que o meu menino é mais quietinho na barriga. E realmente a identidade é essa, né? A criança vai aparecer com mais daquele traço do que no outro. E é interessante, porque se eu mostrar para vocês isso aqui, ó, isso aqui é o processo que eu faço da análise. Eu vou avaliar, né, no corpo da pessoa a distribuição dos traços. Eu vou trazer esse gráfico aqui, ó. Quando eu trago esse gráfico, ele é diferente desse gráfico. Então são dois gráficos diferentes de duas pessoas distintas. Então eu não posso jamais achar que, por exemplo, a minha irmã fez análise, eu vou pegar o embasamento aqui do traço dela porque eu pareço com ela. Ô gente, eu fiz análise de todo mundo de casa, ninguém é parecido com ninguém lá, cada um é de um jeito. Então não adianta a gente achar que é igual, né? As minhas irmãs, todas elas são diferentes de mim, não tem ninguém igual. Então a gente não pode por essa vibe, essa teoria da cabeça da gente, né? Porque cada criança vivenciou, né? Cada um desses aqui, ó, é um dos traços. Cada criança vivenciou essa experiência aqui de forma diferente, né? Então, o primeiro traço, a criança, ela tem a sensação de que ela, naquele local, naquele momento ali, se ela mexer muito, ela vai ser rejeitada ela está sentindo que ela está sendo rejeitada por aquele espaço. Ela não conhece mãe, não conhece pai, nem nada não, gente. Ela só tem aquele espaço ali que ela está vivenciando, mas ela sente que se ela mexer vai dar problema. Então, a criança, ela cria um mundo na cabeça, porque aquele período de mielinização é só na cabeça. Então a criança fica com aquilo ali, naquela sensação de que se eu mexer muito vai dar problema, então eu vou ficar mais quietinho. Então ela desenvolve muito desse traço, né, que é o medo da rejeição, mas ela traz uma criatividade enorme, é uma pessoa muito racional em termos de criatividade, aquela criatividade racional. Então, essa criança, ela vai ter muita capacidade, por exemplo, de ficar no cantinho dela e ser mais calada, e ser mais na dela, no mundinho dela. E aí a mãe muitas vezes quer que o menino se interaja com todo mundo, e na verdade é o jeito dele funcionar.
né? Então, por que eu tô falando isso? Para me explicar para você sobre a questão do esforço, tá? Que a gente às vezes faz. Então, outro ponto que é importante, quando a criança nasceu, passou dessa primeira fase, ela vai ter o contato com a mama. É o que? A relação que ela tem com a mãe, que a mãe é boa porque a mama é boa. Beleza, então ela berra, ela chora, ela grita, ela esperneia, ela quer chamar a atenção de todo mundo, porque muitas vezes ela tá ali incomodada com alguma coisa e as pessoas têm que estar ali próximo dela para poder resolver o problema dela. Então a forma que ela tem de comunicar com o mundo é pelo choro muitas vezes. Então a criança que chorou muito, que mamou muito, ela vai ter muito mais de oral. Só que, todo mundo que tem oral é quem é gordinho? Não. Todo mundo tem oral. Agora, em termos de quantidade, é que a gente tem que pesar na balança, né? Aquelas pessoas que têm mais oralidade, elas vão precisar de dar mais atenção para esse traço. Então, muitas vezes a criança, ela chorou porque tinha uma etiqueta da roupa que estava incomodando. Não é porque ela estava com fome, não é porque ela estava com nada, mas a mãe achou que era fome. E ali a sensação que a criança traz é uma sensação de abandono. Então, a forma que ela tem de recurso é: vou chorar, vou esgoelar e vou chamar a atenção das pessoas. Quando ela faz isso, ela está comunicando isso para o mundo. Então, a grande habilidade das pessoas que têm muita oralidade é a comunicação, é falar, é expor, né? é improvisar, tem essa capacidade incrível de improvisação, né? O terceiro traço não tem nada de patologia, tá? Vou chamar de psico, porque o Instagram agora estão tendo de falar determinadas palavras, ele corta a live, então para não ter problema, tá? Esse psico é aquela fase que a criança começa a andar, ela começa a ter relação ali externa, né? E aí ela consegue perceber que é o que ela faz que é importante, não quem ela é que é importante. E aí a criança muitas vezes sente uma sensação de manipulação, é aquela hora que a mãe fala assim: faz de novo, olha que bonitinho que ele fez. Então gera na criança essa sensação ruim. E aí o que ela desenvolve enquanto potência, enquanto recurso? Ela desenvolve a capacidade da liderança, ela desenvolve a capacidade de negociação, né? As pessoas que trabalham muito com comércio têm muita essa habilidade, né? Precisa desenvolver essa habilidade, que é o convencimento do que você está vendendo, né? A habilidade para isso, né? O quarto traço, que é o do Mazoca, é aquela fase onde a criança está começando o desfraude dela, né? E aí eu vou recomendar a vocês, mamães aí, que se tiver algum bebê, que quando é que é o período adequado para fazer o desfraude? O período é quando a criança dá conta de subir e descer escada sem segurar nada. Então esse período é o período certo. Então não sai fazendo igual a doida aqui que fez não, tá, gente? Eu fiz isso com a minha menina, queria tirar a fralda a todo custo. Aí coloquei na escolinha, chegou na escolinha, a menina tirou a fralda. Eu falei assim: nossa, gente, eu tentei de tudo, gente, não é possível. Vocês chegaram aqui, a menina chegou aqui e resolveu o problema, né? Então muitas vezes o menino não está pronto e a mãe está ali desesperada querendo que o menino resolva, né? E muitas vezes o que acontece nessa hora, né? A gente chega para a criança e fala: olha, comprei o piniquinho, é aqui que você vai fazer, tá? Na hora que eu fazer, você chama a mamãe, porque eu vou te ajudar. Só que a criança solta, gente. A sensação que a criança tem é que ela não deu conta. A mãe falou com ela, mas ela não deu conta de segurar. Então ela fica, quem tem muito desse traço, vive a vida inteira segurando as coisas. Segura sentimento, segura tudo. É aí que é o problema, gera dor, gera sofrimento, né? Quando essa pessoa está muito no recurso dela, porque o recurso dela é o quê? Ser uma pessoa metódica, ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa planejadora. Se ela está no recurso dela, ela vai usar desse recurso. Mas se ela está na dor, ela vai ficar segurando o tempo inteiro. Segurando os problemas de quem? Dos outros, muitas vezes. Por isso que muitas vezes não realiza sonho. Por isso que muitas vezes está lá um bonde segurando. Tem que ser grande, tem que ser forte. Ele é forte, mas para carregar os sonhos dele, não para as coisas ruins. Né? Não pode ser confundido uma coisa com outra, né? E muitas vezes essa pessoa dentro da nossa família é aquela que a gente deposita toda a merda que a gente tem, a gente deposita nela. Aí que é o problema, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse traço, porque ele é o traço que todos os dias a gente, é como se ele fosse o nosso caminhão. Todo dia eu encho ele,
ou de coisas muito boas ou de coisas muito ruins. Então, como é que você está cuidando desse traço seu? Você tem que olhar, tá? A outra coisa, o último traço é o traço do rígido. Esse traço do rígido é um período em que a criança começa a ver que o mundo, como se ela estivesse vendo o mundo em triangulação. Que o papai tem a mamãe, que o titi tem a titia, que a vovó tem a vovó, e aí eu tô sozinha. E aí, de repente, né, se é uma menininha que o pai chega lá e fala assim, você é a princesa do papai. Essa menina fica toda inchada, o grande amor da vida dela é o pai. E aí o que acontece? Só que na hora de dormir, com quem que papai vai dormir? Com a mamãe. Aí é o problema na cabeça dela. Então, ela desenvolve uma capacidade de ser competitiva porque ela tem medo de perder, porque nesse momento ela perdeu. É a sensação que a criança traz de que ela tem que competir, que ela tem que ganhar o primeiro lugar, que não serve ser o segundo lugar. Mas aí também, muitas vezes, vai gerar dor, porque a grande pegada desse traço é a agilidade. Só que, se eu ficar só preso na dor, eu vou ficar competindo até com quem não está no jogo. Fico gerando dor. Por quê? Porque está sempre dividida, sempre com medo de ser trocado por uma opção melhor. Então, quem está vivenciando isso, né, esse traço na dor é um problema. Porque a dor do traço é você trocada, você traída, você excluída. E muitas vezes a sensação que a mulher tem, por exemplo, quando o marido é workaholic, que só fica trabalhando, ela tem a sensação que ela está sendo trocada o tempo todo por esse trabalho. Ou está sendo trocada pelo boteco, está sendo trocada por outra coisa, por um amigo. Nem é traição em si, de trair com outra mulher, não. A sensação muitas vezes é dessa. Não, parece que ele nunca quer ficar comigo. Não, parece que sempre ele arruma alguma desculpa. Né? Por que eu quis trazer essa clareza para vocês? Porque isso aqui, ó, varia de pessoa para pessoa. Isso aqui é diferente de um para o outro. Né? Então não dá para me pegar. Eu já analisei quase 200 pessoas. E ninguém que chegou aqui é igual. Porque a história suas é diferente. Então, cada um tem uma história, cada um tem um mapa, cada um tem um formato, cada um tem um jeito. Embora a gente tenha os 5 traços, todo mundo. Né? Tem gente que tem isso aqui, ó, quase 20%. Que se tiver no recurso, beleza. Se tiver na dor, vai sentir dor dos 5 recursos, dos 5 traços. Aí que é o problema. Né? São pessoas muito intensas. Vão sofrer por causa disso. Se não souber como colocar seus traços no recurso. E aí o que acontece? Eu expliquei para vocês dos 5 traços. Isso aqui, ó, é para mim entender como é que a cabecinha da gente funciona. Por que disso aqui, gente? Porque o que acontece? Esses traços, quando a gente pega eles e vai somar uma coisa com outra, né? A gente tem traço que gosta de exposição, a gente tem traço que não gosta de exposição, que gosta de caverna, tem traço que é mais tímido. Então a gente tem que fazer esse casamento para a pessoa entender como é que aqui dentro dela vai funcionar. É como se aqui, ó, cada uma dessas aqui, ó, fosse pilhas que tem uma porcentagem. Essa porcentagem aqui, ó, dessas pilhas, elas vão acabar na medida que eu vou usando durante o dia. Então, se eu ficar usando demais um recurso de um traço, chegar no final do dia eu estou morta. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. O que eu dei hoje para o meu oral? O que eu dei hoje para o meu esquizo? O que eu dei hoje para o meu psi? O que eu dei hoje para o meu masoca? Para quê? Para me poder estar usando de todos os meus recursos da forma mais adequada. Então, o que a gente não sabe é, primeiro, que a gente tem esses 5 recursos. Segundo, quanto é que eu tenho? Por que a gente fala isso, gente? Porque, por exemplo, a pessoa que tem 30% de oralidade, ela precisa de ter pessoas perto dela, porque ela vai sentir um vazio na alma dela. Ela vai sentir um buraco que não tem nada que preenche. E ela vai achar que preencher é, vou comprar demais, vou beber demais, vou comer demais, tudo vai ser demais. Né? É aquela pessoa que tem muito oral e que você pergunta para ela assim, eu fui na empresa fazer uma palestra e aí eu chamei a pessoa para poder vir na frente que eu ia fazer uma análise do perfil dela rápido assim, só para as pessoas entenderem o que eu estava falando. E aí ela foi ficou na minha frente, né? Eu falei assim, você tem muita habilidade para comunicação
E a coisa que você mais detesta é caverna. Então, dentro do trabalho, com o que você trabalha? Ela falou almoxarifado. Falei, Senhor, da glória. Aí o chefe dela na hora falou assim, nossa, você está gerando um problema para mim. Eu falei, é mesmo? Por que ele entendeu? Que ela estava no lugar errado. Que o almoxarifado só ia detonar com ela. Que ela precisa de estar com pessoas. Ele ficou o dia inteiro encucado com aquilo, porque eu fui fazer uma palestra de manhã e depois eu voltava à tarde. À tarde ele estava falando comigo, falou assim, nossa, aquilo me encucou porque eu não sei o que eu faço com ela. Eu falei, você vai ter que resolver o problema, porque senão você vai colocar essa menina na dor o tempo todo. Né? Então, quando a gente tem essa clareza pra gente, quando a gente entende como é que nós funcionamos, fica mais fácil, gente. Fica muito mais fácil. Eu vou aceitar algumas coisas, outras eu não vou. Eu vou falar, não. Eu não dou conta desse tipo de serviço, não. É pegar uma pessoa que tem muito mazoca e falar com ela assim, vai lá para a porta da loja para vender. Você tá doido, você detona com ela. Porque a pessoa não tem essa habilidade. Não é questão de neuroplasticidade, não é isso. É a questão de funcionamento. As pessoas que têm muito traço, que é mais introspectivo, que é mais para dentro, ela não vai ser para fora. Não vai, gente. Por mais que você queira, por mais que ela faça treinamentos de venda, ela não vai ser uma boa vendedora, né? Então a gente tem que entender disso dentro de nós. Como é que nós funcionamos? Por que que muitas vezes nós fazemos um esforço enorme e a coisa não funciona? É esse o ponto. Eu queria trazer essa clareza para vocês. Porque enquanto vocês não entenderem, né? E aí eu faço a pergunta para você. Quais são as 3 perguntas que você gostaria de ter resposta? Você tem essas 3 perguntas que você gostaria de ter resposta? É na sua área profissional? É na sua área relacionamento? Onde que é? É na sua saúde? Você tem essas perguntas? Porque tudo no Corpo Explica tem resposta. Tudo. Por mais que a gente não acredite, se você souber fazer a pergunta, você vai encontrar a resposta. Isso vale para tudo, tá? Então, por que que o meu esforço, né, muitas vezes acontece que é o quê? Não muda a vida da gente. Por quê? Porque a gente quer ser muitas vezes diferente disso aqui, ó. Se a gente quer ser diferente disso aqui, é que é o problema. Dentro do nosso entendimento, quando a gente vai fazer a chave mestra, a gente deixa bem claro para o cliente que existe um determinismo. Ou seja, isso aqui não vai mudar, já está mielinizado. O que você tem que fazer é colocar isso aqui no recurso. É esse o ponto, né? E outra coisa, né? Então tem 3 pontos para essa questão do esforço que a gente muitas vezes está fazendo e que não está trazendo resposta para a gente. Primeiro, se adapta, né? Ou seja, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, nessa capacidade nossa de adaptação, o que acontece? Muitas vezes a gente se adapta aceitando o que é ruim. Aquilo que a gente não quer, aquilo que eu falei agora, o exemplo aqui de quem é vendedora e não tem perfil para ser vendedora. Vai aceitar a goela abaixo porque foi a única coisa que ela teve de opção. Aí ela aceita aquilo. Por exemplo, aceita um relacionamento ruim, que está detonada, não está gostando, o trem está empurrando, né? E aí está aceitando, calada, engolindo goela abaixo e sofrendo com isso. Por quê? Porque não está sabendo qual que é o traço que está precisando de cuidado, né? Na verdade, a pessoa se adapta num processo de sobrevivência. Sobrevivência. Então, o esforço que você está fazendo, muitas vezes, não vai te ajudar a avançar. Não vai te ajudar a crescer, né? E quando se adapta, né, ao problema, você se mantém nele e não sai fora. Então, qual é o problema que você está se adaptando e que você não está dando conta de sair fora dele? Todas as vezes que eu tenho clareza dos problemas que eu quero resolver, e eu falo assim, não, eu quero resolver isso aqui. Não quero mais isso para mim. Chega, eu dou um basta. Porque se você se adaptar àquele problema, você não resolve ele. Não resolve. Se você falar que você não quer mais aquele problema, você vai ter que sair fora dele. Você vai ter que não aceitar ele mais na sua vida, né? É aquele trabalho que você não quer mais e que você já falou que não quer
E que você fica assim, ai, será mesmo? O que eu vou fazer? E agora? Ao invés de criar estratégia de sair daquele trabalho, fazer uma transição de carreira, uma coisa mais tranquila dentro de você, você fica desorientado e aí o que acontece? Não consegue sair daquilo, porque só vê problema na situação, ao invés de encontrar solução para aquilo ali. Ao invés de olhar para as suas habilidades que você tem, de capacidade, você se prende à situação do problema ao invés de resolver aquilo que precisa ser resolvido, tá? Se adapta aos outros, né? Porque não sabe como é que funciona e não se respeita. Então, primeira coisa, se eu estou dentro de um relacionamento ruim, por exemplo, marido bebe, marido xinga, marido bate, e a mulher está ali aceitando, né? Porque ela não sabe como é que ela funciona. E ela não respeita também. Não se respeita. Porque todas as vezes que ela começa a olhar para ela começa a se enxergar como ser humano maravilhoso que ela é. A capacidade incrível que ela tem. Quem ela realmente é. O que acontece? Ela começa a ter o quê? Isso mesmo, a Ângela falando aqui da questão, às vezes precisamos adaptar até para sair de um condicionamento, isso mesmo, Ângela, é necessário, né? Então, dentro do relacionamento, muitas vezes a pessoa, ela não começa a respeitar ela começa a se enxergar dentro daquele relacionamento e ela começa a fazer as viradas de chave, que é o quê? Eu começo a ter outras atitudes, porque eu já estou me fortalecendo, eu já sei aonde eu estou indo, eu já sei o que eu não vou mais aceitar, eu já sei o que eu vou colocar para fora, o que eu vou vomitar. E é necessário a gente aprender a vomitar nas pessoas certas. Chegou aqui uma cliente anteontem e ela foi falar isso comigo. Ela falou assim, eu chamei a pessoa, eu fiquei brava, eu chorei, eu fiquei com muita raiva naquela hora. Eu falei, isso mesmo, certíssimo. Eu não estou no caminho errado, não. Eu falei, não, você tinha que fazer isso mesmo. Só que você não estava preparada antes. Aí o que aconteceu agora? A situação veio à tona para que você pudesse resolver, mas resolver da forma certa. Não é sair vomitando as pessoas de qualquer forma, não é assim que funciona, né? Se eu tenho que resolver uma questão com alguém, é com esse alguém que eu tenho que resolver. Eu não tenho que participar para a família inteira, contar para todo mundo, não tem nada disso. Eu tenho que chegar para a pessoa e falar para ela. Só que, se eu não tiver trabalhado aqui dentro primeiro, se eu não tiver resolvido bem dentro de mim primeiro, dificilmente eu vou dar conta de fazer isso. É colocar o limite, é falar o não. É essa a questão, né? Então, o que a Ângela falou ali é verdade, né? Às vezes precisamos adaptar até para sair de um condicionamento, porque a gente muitas vezes está condicionado àquela situação e acha que é só aquela situação ali. É igual, por exemplo, a dependência financeira, né? É a mulher que se submete a todo custo naquela situação de sofrimento porque ela depende financeiramente daquele homem, né? Para a família, e aquela situação está insustentável, mas ela não aprendeu como lidar com a situação e inverter o jogo. Porque as pessoas, quando elas fazem um papel diferente do que elas deveriam fazer, por exemplo, quando a mulher assume o papel de mãe de seu esposo, o que acontece? Problema. O problema do marido era com a mãe, não era com a esposa. Entende? Então, quando ela começa a inverter esse papel e começa a ser esposa, ela vai ter o respeito de esposa. Tá? Esquece essa palavrinha, não. Outra coisa, né? Atender. Então, primeiro, adaptar. O esforço que você está fazendo não vai resolver seu problema muitas vezes, porque você aprendeu a adaptar. Depois, agora atender. Atender o quê? Atender as necessidades dos outros. Ao invés de você atender suas necessidades de oral, que é poder falar, ter pessoas perto, o que você faz? Cala, fica muda, né? E chega aqui igual aconteceu com a menina que chegou aqui, ela tinha perdido 50 quilos. Quando eu fiz a análise dela, eu falei assim, minha filha, o maior traço que você tem, né? Aí ela chegou na semana seguinte, que eu não concordo com essa análise, não. Eu falei, sei, você perdeu 50 quilos, não concorda que você tem problema de oralidade. É porque eu não gosto de falar. Eu falei, você se adaptou a não falar. É aí que é o problema, né? Você atendeu as necessidades de alguém lá atrás, que falou que você tinha que calar,
que não podia falar, que não podia chorar. E aí você engoliu para dentro esse choro e virou depressão. É esse que é o problema. Então, quando a gente distorce aqui dentro, vai gerar doença. Vai virar doença na nossa vida. Cuidado com as doenças que você está caçando para você. Porque é esse o ponto, tá? Então, atender as necessidades dos outros, atender as expectativas dos outros. Quantas vezes as pessoas viram e falam assim, ó, eu tive uma professora de canto, lá em Belo Horizonte, que ela virou pra gente e falou assim, gente, eu fiz o curso de odontologia, fiquei 5 anos na faculdade, e aí quando eu terminei o curso, eu cheguei perto de mãe, entreguei para ela o diploma e falei assim, mãe, eu estou te entregando aqui, ó, o meu diploma, por quê? Eu fiz o curso para te satisfazer, porque a senhora falou que queria ter uma filha dentista a todo custo. E agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vou dar aula de canto, porque é disso que eu gosto. É disso que eu amo. Eu amo fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Ela se submeteu a ficar 5 anos numa faculdade para satisfazer as expectativas da sua mãe. Olha que coisa triste, gente. Fazer isso com o filho, pelo amor de Deus, né? Nós muitas vezes fazemos isso. E nós nos submetemos também a isso quando a nossa mãe falou alguma coisa pra gente e a gente se prendeu naquilo ali, tá? Mudar o seu jeito de funcionar para ser, né, ou para atender às expectativas dos outros. Então, assim, muitas vezes você vai mudar, vai querer mudar, gente, mudar aquilo que você é. Isso aqui, ó, como eu falei do determinismo, não muda não. Você vai passar, eu vou ter 50 anos. O mapinha vai ser o mesmo. Porque ele foi mielinizado lá até 5 anos de idade. Isso não muda. Mas eu quero mudar para atender as expectativas dos outros. Aí, de repente, alguém fala que eu não posso ficar calada. Então, eu tenho que falar. Ou então, eu não posso calar, porque eu tenho que falar. Ou então, ao contrário. Eu não posso falar e eu tenho que ficar calada. Sendo que eu não funciono dessa forma. Né? Então muitas vezes nós estamos mudando dentro de nós, ou então aquela situação da mãe que é muito oral, que precisa de abraçar, que precisa de estar com pessoas, com o filho que tem muito esquizoide. É um problema, porque o filho não gosta de abraçar, o filho não gosta dessa pegação, o filho não gosta dessa relação melada, né? O menino fala assim, mãe, tá bom, mãe, eu sei que a senhora gosta de mim, tá bom. E aí ela fica morrendo. Nossa, o menino parece que não gosta de mim, Silvia. O que eu faço? E na verdade não é que o menino não gosta dela. A forma dele funcionar é diferente da forma dela. O quanto isso é libertador quando a gente entende os nossos filhos, dos nossos parceiros. Aquele homem que o tempo todo está lá grudado no celular e a mulher está tentando falar com ele alguma coisa. Ele vai falar, sei, entendi. E ela... Nossa, eu fiquei meia hora tentando falar com você um problema que eu tive lá no trabalho e você simplesmente olha para mim e fala, tá bom, é só isso. Quando a gente entende a forma do outro funcionar, fica mais leve isso, a gente fica com menos cobrança em cima do outro, né? A gente começa a tirar esse peso das nossas relações. Aí vai ficar mais leve, vai ficar mais feliz, vai ficar mais alegre, né? É possível a gente ter resposta para todas as perguntas, gente? Será? O que vocês acham? É possível a gente ter resposta para todas as perguntas da vida da gente? Ou não? E aí eu vou dizer para vocês que é. É possível porque essas respostas estão no formato do seu corpo. Você sabia? Estão no formato do seu corpo. Ei, Silene, ei, Marcelene, tudo bem? Que bom que vocês estão chegando aí, né? Então, estão presos no formato do nosso corpo, gente. Então, as respostas de prisões ou não, todas as perguntas que você fizer, está preso você. Então, não esquece disso não, tá? A resposta é dentro. O que é não, Marcelene? Eu perguntei aqui. O que? As respostas? Ou não? Não entendi o não. Mas é isso. Então, gente, é um entendimento, né, de que será que eu sozinha vou dar conta?
de só olhar para as coisas externas e vou responder para mim, sem entender como é que aqui dentro funciona? Por que que às vezes a gente é tão confuso? Por que que às vezes a gente está querendo tal coisa e não funciona? E se a pessoa, por exemplo, tem uma necessidade grande de colocar o sentimento dela para fora, mas ela nunca se permitiu, será que ela vai ficar no recurso? Será que ela vai entender sozinha? Ela viveu a vida inteira matutando aquilo ali e não achou resposta nenhuma, ela vai conseguir achar essa resposta sozinha? Eu não acho, não. Né, Marcilene? Você que já passou pela análise, o que você acha? As pessoas conseguem achar essas respostas sozinhas? Eu falo isso porque eu não vivenciei isso. Quando eu falei com vocês, né, numa live, sobre a questão de ter ficado 34 anos sentindo dor de cabeça, eu não tinha consciência que era o meu comportamento, que era o chicote de um dos traços falando, faz mais, faz mais, faz mais, e o outro falando, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Né? Então, quando a gente não tem essa clareza, fica muito difícil a gente seguir sozinho no sentido de entendimento. E muitas vezes a gente vai falar que a gente, não, eu acho que não, que agora não, que não sei, não estou preparada. Quando é que você vai estar preparada? Quando a dor falar mais alto? Quando eu descobri isso, eu falei, gente, nunca mais eu tomo Dorflex na vida. Neosaldina e companhia limitada. E só de você acordar e não ter dor, né? Até as perguntas é difícil de fazer, imagina as respostas. É isso, Ângela. Sabe por que a gente não tem resposta? Porque a gente não sabe qual que é a pergunta. Você vê a tamanha complexidade que a gente é. A gente está tão perdido dentro da gente. Eu me lembro do dia que eu até coloquei o áudio dela no story no dia. Ela chegou aqui e quando eu fui dando para ela a devolutiva, ela foi olhando assim para mim e falou assim, você me devolveu. Eu já tinha me esquecido quem eu era. Sem eu ter perguntado para ela, e aí, qual é a pergunta que você quer fazer para mim? Ela já foi tendo clareza, foi caindo as fichas. E ela foi vendo, gente, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela foi achando dentro dela. Foi fazendo assim, ó, abrindo. Porque a gente precisa fazer isso. E muitas vezes, gente, é o outro. Eu assisti uma aula de uma análise de uma menina, tinha 7 anos que ela buscava por uma resposta. Bastou 40 minutos e ela achou essa resposta, tanto que essa menina ficou feliz. Eu falei, gente, como assim, né? Como assim? Como é maravilhoso a gente achar a resposta que a gente está precisando para a nossa vida, né? E eu queria reforçar, né? Eu falei na quarta-feira sobre a questão da mentoria, né? Um processo mesmo de entendimento, um processo de aprofundamento, um processo de vocês olharem para vocês, é uma oportunidade de vocês estarem com outras mulheres, de tirar o medo, de tirar a vergonha, né? Marcilene que está aí, sabe do que ela vivenciou, e a gente lembra da Silvana que ficava morrendo de vergonha, né, Marcilene? E aí eu falei, mas minha filha, você está entre mulheres, você está entre irmãs, fica com medo não, né? Então a gente tem muito medo do olhar do outro, do julgamento do outro. E aí é nesse momento que a gente tira as máscaras. É nesse momento que a gente fala assim, gente, eu só quero ser só humana e tá tudo bem. Porque muitas vezes vai ter essa dificuldade, Angela, de dar essas respostas por causa dessa questão de não saber se perguntar, né? E aí é que tá, até que ponto eu tenho as perguntas certas. Mas olha, é olhando para dentro que a gente encontra a resposta. Não é fora. Não é fora, não tem nada fora, tá tudo dentro, né? E aí eu queria, né, convidar vocês a estarem nesse processo da mentoria, de olhar para vocês, tira esse tempo para vocês,
se deem essa oportunidade de vocês poderem fazer esse processo com você, de falar assim, gente, foi libertador, está sendo libertador essa caminhada, esse processo, porque até quando você vai ficar escravo da dor, do sofrimento, da confusão? Até quando? Até quando você vai ficar naquele relacionamento ruim e que você não sabe o que eu tenho que fazer? E agora? Para que lado que eu vou? Não, eu não dou conta não, porque eu sou mulher macho no Senhor, eu tenho que fazer tudo para Ele. Não, peraí, filho. Você tem que aprender a forma certa. Mas se você não respeitar isso aqui, ó, se você não entender isso aqui, dificilmente você consegue, gente. Dificilmente você consegue. E isso vale para terapeutas, isso vale para qualquer pessoa, porque a clareza que traz para a gente, de entendimento, e assim, peraí, eu não tinha entendido antes, não. Agora quer dizer que é isso, aquilo outro? É. Aí você vai vendo as fichas caindo, né? Dentro do processo da mentoria, é um caminhar olhando para vocês, resgatando dentro de vocês aquilo que está perdido. É um caminhar daquela mulher selvagem que eu sei que tem dentro de vocês, mas que você perdeu, desligou dela. Oh, cadê essa tal dessa mulher selvagem que falou isso? Onde é que ela está? Está dentro de você. Só que quem resgata é você. Quem pega ela pela mão é você, mas se você não souber o que você tem que fazer, dificilmente você resgata. É igual resgatar a criança sua. Você vai resgatar a sua criança como? Se você souber que você tem ela, porque tem gente que fala que nem sabe o que é isso, essa tal de criança interior, né? E vai achar que ela nem existe, tá? É olhar, um olhar para você de que nós não estamos sós. Nós estamos aqui num grupo, nós estamos aqui nessa terra aqui, nesse planeta, não é à toa. Nós estamos aqui no planeta vivendo com outras pessoas um plano espiritual, gente. Quem está achando que está aqui só nesse plano carnal, existe pesquisa deixando claro que isso aqui, ó, essa matéria aqui, ó, é menos de 1% do que nós somos de energia. 99,99% nossa é energia, que a gente nem vê. Olha para você que coisa maravilhosa que nós somos. Então nós temos a capacidade de mudar isso. Mas quando a gente entende qual que é a relação que eu tenho com essa espiritualidade, qual que é a relação que eu tenho com a minha voz interior, quando eu quero colocar essa voz para fora, então quando eu faço isso intencionalmente, então a mentoria é para isso, a mentoria é para você fazer isso. É um processo primeiro de entendimento, depois você faz a sua parte. Quando a gente faz isso, a gente está nos resgatando, quando a Clarice Píncolas ela fala, né, de resgatar os nossos fragmentos, de sepultar aquilo que não faz mais sentido para nós, mas ressuscitar aquilo que precisa, porque a gente quer para a nossa vida. Não, eu lembrei de coisas lá da minha infância, Silvia, que eu quero resgatar agora, então pronto, está na hora. Não, eu lembrei de coisas da minha adolescência e eu quero resgatar isso, então pronto, resgata. Traz isso para fora. É o dançar, o cantar, o intuir, a criatividade, o se deixar levar pelo fluxo. É o deixar de ser um invólucro para ser a água. Deixar-se conduzir. Né? Então, quando eu falava disso na jornada, durante esse período, vocês vão estar fazendo isso. Mas com entendimento aprofundado, olhando para vocês, olhando para vocês, né? Como é que eu busco esse autoconhecimento? Quais são os sabotadores que eu tenho dentro de mim? Eu preciso ter clareza disso, gente. A gente precisa ter clareza. Por quê? Porque a gente olha e, peraí, é isso mesmo? Aí eu começo a escutar aqui dentro, falando, sim, é isso. E aí eu falo, agora eu estou entendendo. Opa! Porque muitas de nós perdeu essa voz. Está presa na voz da mãe que falou tal coisa. Nós já crescemos, nós precisamos adultecer para a gente escutar a voz nossa. E não a voz da mãe, não a voz de alguém de fora, mas a nossa voz, né?
É lembrar que muitas vezes o nosso traço rígido está todo detonado. Por que está todo detonado? Porque a gente fica dividido, fica sem saber para que lado que vai. Ai, como é que vai ser? Né? Quando eu estou desse jeito, eu fico sempre criando planos. Plano A, plano B, plano C. Como criar um plano A só? É preciso a gente criar isso. Ah, mas eu vou amputar parte de mim? Não. Você vai integrar suas partes. Porque quando você está íntegra, você se entrega. Porque muitas de vocês não conseguem se entregar porque tem medo. Tem medo, porque está fragmentada, porque está com medo. Né? Então é importante isso. E a gente trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Peraí, o que é isso? Né? Quais são esses sentimentos que muitas vezes estão em desequilíbrio com os nossos chakras? Que são os pontos energéticos que a gente tem. Todos nós temos esses pontos energéticos. Por mais que a gente negue, por mais que a gente ache que não existe, pois existe, gente. E a gente aqui não tem conhecimento muitas vezes. E não sabe usar disso na nossa vida. A nosso favor. Né? Então é preciso a gente fazer isso. Trazer isso à tona, trazer essa clareza. E um dos capítulos que a gente vai estar trabalhando, os encontros, que vai ser sobre a síndrome da impostora. Quantas de nós estamos vivendo como se fôssemos impostoras? Com medo de ser pega? Aí vive estudando 50 mil livros diferentes e faz um curso, e faz outro curso, e faz outro não sei o que mais, com medo. O tempo inteiro está com medo. Então essa síndrome da impostora é real, gente. Ela é real. Ela é real na mulher mais inculta da face da terra e na mulher mais culta da face da terra. Então mesmo aquelas mulheres de sucesso, aquelas mulheres que têm, né, que sabem e acontece, fazem e acontece, elas também vivem essa síndrome. Mas é preciso a gente conhecer que horas que essa síndrome está aparecendo em nós, para que a gente comece a calar essa voz. Essa voz não é do bem. Não é. Essa voz a gente precisa calar da forma certa. Né? Então é importante isso, tá? Então, esses 6 encontros, eles vão ser feitos às segundas-feiras, às 20 horas, tá? E eu convido vocês a participarem dessa mentoria. Quem participar da mentoria, as 10 primeiras pessoas, elas estão concorrendo a ganhar uma análise, né, corporal e comportamental. E quem não entrar nessa questão de ganhar a análise vai ganhar uma sessão comigo, uma sessão bônus, né? Que é a questão do entendimento. Ei, Núbia, tudo beleza, menina? Minha aluna, né? Entrou para a nossa mentoria. Então, né? Eu tô convidando vocês a estarem, né? Fazendo a inscrição suas, a estarem entrando nesse processo. Acho que o olhar é esse, né? De saber que eu vou estar conduzindo vocês pela mão. Para aquilo que você tem medo de olhar, para que você olhe, entenda, traga clareza, traga luz e caminhe. Saia do lugar. Porque eu sei que muitas de vocês já remou, tentou e não conseguiu. E vive de frustração. E não consegue realizar sonhos, e não consegue avançar na vida, e está fazendo um esforço enorme. Você precisa entender que, sem entender aqui, não vai adiantar fazer o esforço, né? Eu me lembro que meu professor do curso, quando eu fiz o curso, ele falou assim, gente, enquanto eu não entendia do meu funcionamento, eu quebrei 17 empresas. Imagina você criar 17 empresas e perder as 17 empresas porque ele não entendia que ele só era bom de estratégia e de criatividade, que ele precisava de pessoas para ser aliadas dele, que pudesse executar, que pudesse colocar a mão na massa e fazer. Quando ele entendeu isso, ele ficou 2 dias sem dormir, tão pirado que ele ficou com aquele entendimento. Então, muitas vezes, as nossas coisas não dão certo porque nós estamos no modo de funcionar errado. Nós estamos funcionando de forma errada. Ou, muitas vezes, a gente está sendo orgulhoso de achar que a gente dá conta de coisas que nosso formato
não dão conta. E muitas vezes a gente vai ter que aliar a outra pessoa que tem um perfil diferente. Para quê? Para se somar e para a coisa funcionar. Então, esse convite que eu estou fazendo para vocês é porque é oportunidade agora, né, de ganhar esse bônus. Hoje o curso a mentoria custa R$397. Se você fosse dividir R$1 e pouco por mês no ano para resolver o seu problema. E aí você fala assim, gente, como assim? R$1 e pouco eu resolvo o meu problema? Porque você vai encontrar a solução para ele. E você vai ver que não é tão complicado. Mas, se você não tiver entendimento do seu funcionamento, você começa a achar problema não nem tem. Né? E aí a gente precisa olhar para isso. Tá? Então eu convido vocês, quem tiver interesse, vá na bio aqui do Instagram, que tem lá um link de acesso para Hotmart. Pode ser dividido, parcelado até 12 vezes, quem quiser parcelar, tá? Fica à vontade. Então é algo que, se você quer resolver na sua vida, não deixe para depois. Não deixe para depois aquilo que está te incomodando. Não deixe para depois aquilo que está te matando, porque você está fazendo um esforço enorme por aquilo que não vai trazer, não vai te satisfazer. É aquela fome de amor que você está tentando preencher com comida, tentando preencher com cigarro, tentando preencher com a bebida, tentando preencher com coisas que não tem nada a ver. Então, enquanto você não tiver clareza desse funcionamento seu, dificilmente você vai se dar aquilo que realmente vai satisfazer. Por isso que vai ter a sensação de ter um buraco no peito, que não se preenche com qualquer coisa. Beleza? Então eu quero agradecer vocês por terem estado aqui comigo. Espero encontrar vocês como alunas, né, da mentoria. Estamos aí, ok? Então, um forte abraço e até qualquer dia desse aí, tá bom? Muito obrigada.